pedido de pensão alimentícia durante o processo de investigação de paternidade. Será que isso é possível? Pois bem, a gente sabe que muitas pessoas não reconhecem espontaneamente os filhos, seja porque tem dúvida da paternidade, seja por não estar alinhado com a mãe da criança, enfim, os motivos são muitos. Mas a realidade é que muitas crianças nascem e não são reconhecidas espontaneamente pelos seus pais, até porque existe ali dúvidas que devem ser consideradas. Atualmente, a nossa legislação prevê que, no caso de um pai ou de um suposto pai não reconhecer espontaneamente a paternidade, a mãe da criança deverá ingressar com a investigação. Existe uma proposta de alteração do nosso Código Civil que prevê a possibilidade de mudar isso. A mãe vai lá, registra a criança em nome de quem diz ser o pai e vai caber a ele provar e entrar com o processo e provar que não é o pai. Mas, por enquanto, está em vigor a nossa legislação atual, que é que a mãe deverá ingressar com o processo de investigação de paternidade. E a gente sabe que, infelizmente, processos demoram anos. E as necessidades básicas de uma criança precisam ser atendidas. Não é possível esperar lá um tempão para comer, para ter os medicamentos, para ter roupa, enfim, uma infinidade de coisas que um ser humano, uma criança, precisa. Diante disso, existe a possibilidade de pedir pensão alimentícia de modo urgente e provisório dentro do processo de investigação de paternidade. Como é que isso acontece? A mãe da criança ela vai ingressar com o pedido de investigação de paternidade e deverá requerer em caráter liminar, ou seja, em caráter de urgência, a pensão alimentícia. Isso está previsto no nosso Código Civil e no ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. A criança ela tem direito à assistência material. Já o pedido de alimentos provisórios, alimentos de urgência, está previsto no nosso Código de Processo Civil. Então, requerer alimentos dentro de um processo de investigação de paternidade em caráter de urgência e provisório é possível sim estar amparado pela nossa legislação. E é importante ter em mente que o interesse da criança sempre vai prevalecer. Porque vocês devem estar perguntando, tá, mas o juiz não tem como ter certeza lá no início do processo de que realmente aquela criança é filha daquele homem que foi arrolado no processo pela mãe, ok? Só que a nossa legislação tutela primordialmente os interesses dos menores, das crianças, dos adolescentes. E diante disso, havendo indícios suficientes, o juiz pode e deve deferir os alimentos provisórios. Então, a mãe vai ingressar com o pedido de investigação de paternidade e vai pedir o arbitramento dos alimentos provisórios. O que ela tem que provar? O que ela tem que demonstrar? Ela tem que demonstrar, no mínimo, que existem indícios suficientes de paternidade. Porque, afinal de contas, o juiz não precisa ter certeza e nem vai ter no início do processo de que aquele homem é pai daquela criança. No entanto, ele precisa pelo menos de indícios. Do contrário, ele não vai deferir o pedido liminar para arbitrar os alimentos provisórios. E o que essa mãe que ingressa na justiça requerendo a investigação de paternidade e os alimentos provisórios tem que demonstrar para a justiça? Pelo menos indícios de que ela teve um relacionamento com o suposto pai da criança, e aí ela pode trazer o processo mensagens, fotografias, cartas, declarações de testemunhas, enfim, e-mails, uma infinidade de outras provas que somente entendendo o caso concreto vai ser possível distinguir e levar para o processo. Evidências circunstanciais. Além disso, se por acaso aquele casal viveu em união estável ou foram casados, é importante lembrar que existe uma presunção de filiação nesses casos. Então, é uma informação importante a levar para um processo de investigação de paternidade. Com base no que a mãe trazer ao processo, o juiz vai analisar,
vai verificar se existem indícios suficientes para ele concluir que aquele homem que está rolado no processo possa ser realmente o pai da criança, e aí ele vai decidir se serão devidos ou não os alimentos provisórios. Posteriormente, o processo vai ter sequência e vai ser realizado, muito possivelmente, o exame de DNA, confirmando ou não a paternidade. Se a paternidade ela for confirmada, aqueles alimentos provisórios, eles vão se tornar definitivos e serão ajustados em conformidade com as condições das partes. Agora, se o DNA der negativo, via de regra, o pensionamento vai ser revogado. E como é que se calcula o valor do pensionamento? Então, deverá vir ao processo todas as despesas da criança, todas as necessidades dela. E nisso se inclui alimentos, mas não só alimentos. Medicação, vestimenta, o que ela precisa para estudar, para ir para a creche. Além disso, plano de saúde, as despesas com moradia, água, luz, internet, absolutamente tudo, lazer, tudo tem que ser exposto para o juiz no processo. Por outro lado, aquela parte que vai pagar os alimentos também tem que demonstrar para o juiz as suas condições. Por isso é muito importante juntar uma tabela de despesas de quem paga os alimentos, incluindo todas as despesas habituais do dia a dia daquela pessoa, além, obviamente, dos rendimentos. Com isso, o juiz vai ter condições de entender quais são as condições financeiras daquela pessoa que deverá pagar os alimentos. E, por fim, também é importante informar quanto o outro genitor, quanto que a mãe ganha. Por quê? Porque ela também deve participar da manutenção e despesas dos filhos, não só o pai. Claro que também é levado em consideração que aquela mãe que tem a guarda, a residência de referência dos filhos, ela investe algo invisível, que é o tempo, e com isso ela tem uma diminuição de produtividade e até mesmo faz com que ela ganhe menos, tenha menos condições de conseguir um salário ou conseguir ganhar mais em razão de que ela tem que despender tempo com os filhos, e isso é considerado pela justiça. Mas isso não significa dizer que ela também não deva participar das despesas, do rateio das despesas dos filhos. Portanto, é importante saber qual é a condição dela para que o juiz consiga aplicar ali o critério da proporcionalidade. Agora, gente, se o exame de DNA der negativo, o que acontece? O pai, o suposto pai, que no fim não era pai, poderá reaver os valores? Pois é, a nossa legislação diz que não é possível reaver valores pagos de pensão alimentícia e agora, pasmem e atenção, ainda que eles sejam pagos indevidamente. É isso mesmo. Por quê? Porque, como eu falei anteriormente, a nossa legislação prioriza o interesse da parte mais fraca, do menor que recebeu os alimentos. Agora tem um detalhe. Se ficar demonstrado que aquela mãe agiu de má fé, que ela era sabedora que aquele homem que ela chamou no processo não era pai da criança e ela só fez isso para ter um benefício indevido, aí é possível processá-la na esfera civil, buscando todos os prejuízos de ordem material e também moral, certo? E tem outro detalhe. Existem casos em que, mesmo dando negativo o DNA, a justiça mantém a paternidade. E que casos são esses? Nas hipóteses em que fica demonstrado que aquele pai e aquele suposto pai e aquela criança criaram vínculos de afetos típicos de pai e filho. É o que chamamos de filiação socioafetiva. Então, a justiça mantém a filiação, não pelo vínculo biológico, mas pelo vínculo socioafetivo, e com isso o dever de pagar alimentos e todos os outros deveres da filiação
podem ser mantidos. Isso aconteceu em um caso que, se eu não me engano, ocorreu em São Paulo, na qual o suposto pai, ele registrou a criança e depois de anos ele ingressou com ação de investigação de paternidade. O DNA deu negativo e ele pediu então a anulação do registro civil. E a justiça entendeu que não, que muito embora o DNA tenha dado negativo, não era possível anular o registro civil porque aquele homem e aquela criança já tinham criado vínculo de afeto e, portanto, seria mantida a filiação, e aí uma filiação socioafetiva, e também seria mantido o pagamento de pensão e todos os deveres advindos da filiação. Então, é muito importante ter em mente esse detalhe. Portanto, pessoal, é possível sim pedir pensão em um processo de investigação de paternidade. Esse pedido ele é feito de modo urgente e ele é provisório. Se o DNA der positivo, essa pensão ela vai se tornar definitiva e ela vai ser ajustada em conformidade com as condições das partes envolvidas, assim entendido as possibilidades, as necessidades e a proporcionalidade. Agora, se o DNA der negativo, via de regra, o dever de pagar alimentos será suspenso, salvo se a justiça reconhecer a paternidade socioafetiva. Nesse caso, a paternidade será mantida através do vínculo socioafetivo e os deveres advindos da filiação também, dentre eles o pagamento da pensão alimentícia. Certo, pessoal? Ainda sobre esse assunto, eu vou deixar um link aqui de um vídeo na qual eu falo mais sobre DNA negativo e devolução do valor da pensão alimentícia. Como e quando isso pode acontecer e de que forma a pessoa deve agir na justiça para reaver esses valores pagos indevidamente.